Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que essas aulas estejam sendo proveitosas nesse período de quarentena. Mas vamos lá. Na aula de hoje, trataremos com a questão do setor público não estatal, dando um panorama geral sobre essas questões, além de trabalhar especificamente com os serviços sociais autônomos. Vamos lá? Bom, pessoal, inicialmente cabe observar algumas questões. Primeiro, o setor público não estatal, ou chamado de terceiro setor, ele serve para designar um conjunto de entidades da sociedade civil que não têm fins lucrativos, que vai desenvolver alguma atividade de relevância pública. Como ela não tem fins lucrativos, é permitida a essas entidades que recebam alguns incentivos por meio de uma atividade estatal de fomento. Então o Estado ele vai colocar dinheiro nessas entidades como uma modalidade de fomentar esse tipo de atividade, esse tipo de parceria que vai se relacionando entre Estado e essas entidades sem fins lucrativos. A ausência de fins lucrativos de uma organização implica também na distribuição dos lucros com os seus dirigentes, os seus diretores, os seus presidentes, enfim, com aqueles indivíduos que fazem parte dessa entidade. Sendo que qualquer excedente financeiro, qualquer quantia que sobre naquela empresa, deve ser utilizado para o reinvestimento naquela atividade, naquela entidade. Só para a gente tentar entender melhor aqui, quando a gente fala de terceiro setor ou de setor público não estatal, é porque na verdade existem dois grandes setores. O primeiro setor, que é aquele setor relacionado com atividade pública, com o aparato estatal, enquanto que o segundo setor é aquela relacionada com o setor privado ou mercado. Tanto no privado quanto no mercado a gente tem identificado o intuito lucrativo daquela atividade. Já com o terceiro setor, eu tenho ele constituído pela sociedade civil, entretanto sem fins lucrativos. Então, é mais ou menos assim que a gente identifica os setores. Primeiro setor, Estado ou público, segundo setor, privado ou mercado, e o terceiro setor, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O terceiro setor, ele é constituído por aquelas entidades ou aquelas organizações não governamentais, o que a gente costuma conhecer por ONGs, que foram oficialmente denominadas Organizações da Sociedade Civil, ou OSC. Essa denominação, Organizações da Sociedade Civil, ela é implementada a partir de 2014 com a Lei 13.019, de 31 de julho lá de 2014. Aquela chamada Lei de Parcerias, ou Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Junto com esse terceiro setor, a gente pode identificar aquelas entidades chamadas de paraestatais. Entidades paraestatais levam esse nome por conta de estarem ladeadas ao Estado, ou seja, não são entidades propriamente da administração direta ou indireta, então não são entidades vinculadas propriamente dita ao Estado, mas por conta da sua finalidade, por conta de prestar um serviço de interesse à sociedade, ela está ladeada ao Estado, ela está de ombros com o Estado. São consideradas integrantes do terceiro setor porque desempenham então essa atividade de interesse público. E alguns exemplos dessas entidades paraestatais, de terceiro setor ou de setor público não estatal, nós temos as corporações profissionais, que têm personalidade jurídica de direito público, e os serviços sociais autônomos, que são entidades distintas das organizações da sociedade civil. Além dessas entidades chamadas de paraestatais, nós temos aqueles chamados entes de colaboração. Os entes de colaboração, por sua vez, são as pessoas jurídicas não estatais, que também não têm fins lucrativos, e que estabelecem algum tipo de vínculo com o poder público. São entes que vão estabelecer uma atividade de colaboração com o Estado, por isso chamados de entes de colaboração. São exemplos de entes de colaboração as organizações sociais, que vão celebrar com o Estado um contrato de gestão. Contrato de gestão a gente viu na aula passada. E as organizações sociais
e as organizações da sociedade civil de interesse público, que celebram termos de parceria, que a gente também viu na aula passada, e outras entidades similares a essas. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, existe um ponto comum entre todas essas entidades. O primeiro ponto é, elas não são criadas pelo Estado. Mesmo que, de alguma forma, elas estejam autorizadas ou dependem de autorização legal, ou pelo menos dependam de algum tipo de investimento do Estado para serem instituídas, um impulso estatal para que elas de fato aconteçam, elas não são criadas pelo Estado. O segundo ponto que a professora apresenta diz que elas não vão desempenhar nenhum serviço delegado pelo Estado. Então, são entidades privadas que vão desempenhar uma atividade privada de interesse público. Essa atividade privada de interesse público é desempenhada enquanto serviço não exclusivo do Estado, mas atuando de forma colaborativa com o Estado. O terceiro ponto, ele se relaciona com o incentivo do poder público. Então, essas entidades, de alguma forma, recebem algum tipo de incentivo, auxílios, subvenções provenientes lá do orçamento estatal. Uma quarta característica se relaciona com a ideia de que elas possuem algum tipo de vínculo jurídico com o poder público, por meio de convênios, termos de parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos parecidos, conforme a gente acabou de ver. O regime jurídico, como uma quinta característica comum dessas entidades, é de direito privado. Entretanto, há que se observar algumas normas de direito público, precisamente em decorrência desse vínculo que as liga com o poder público. Então, em razão de um vínculo com o poder público, elas devem observar um conjunto normativo relacionado ali com o direito público, mas o regime jurídico dessas entidades é um regime jurídico de direito privado. E, por fim, um sexto ponto em comum dessas entidades é que elas integram o chamado terceiro setor. Elas integram o terceiro setor por exclusão, segundo a professora Maria Silvia. Por quê? Porque elas não pertencem nem ao primeiro setor, não pertencem ao Estado, e também não pertencem ao segundo setor, porque elas não têm um interesse econômico, não têm um interesse de lucro no desenvolvimento das suas atividades. Segundo os dados do INPE, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conferir esses dados sobre as organizações da sociedade civil. Só na região sudeste nós temos mais de 300 mil entidades com essa característica. Só no estado de São Paulo são 156 mil entidades ou organizações da sociedade civil. Existe ainda, segundo os dados do INPE, uma distribuição das OS por área de atuação. Esse estudo foi feito em 2019. E 47% das organizações da sociedade civil estavam, de alguma forma, atuando no desenvolvimento e na defesa de direitos. A segunda maior parcela de organizações da sociedade civil estão envolvidas com atividades religiosas, somam 20% dessas organizações. E como terceiro colocado, formando 12% das organizações da sociedade civil, nós temos aquelas que desenvolvem atividades relacionadas à cultura e recreação. Então, 70%, a grande maioria dessas entidades estão relacionadas com desenvolvimento e defesa de direitos, instituições religiosas ou cultura. Então, a grande maioria dessas instituições estão envolvidas com essas atividades. Ainda nessa linha, então, como uma instituição paraestatal, uma instituição de terceiro setor, nós temos aquelas instituições que vão desenvolver os serviços sociais autônomos, ou chamado de Sistema S. Alguns autores, como José Carvalho Filho, ele vai tratar como pessoas de cooperação governamental. Então nós temos aí 3 nomes que vão se relacionar exatamente como a mesma coisa. Sistema S, serviços sociais autônomos ou pessoas de cooperação governamental. Essas entidades são aquelas que buscam colaborar com o poder público, a que são vinculadas através da execução de alguma atividade caracterizada como serviço de utilidade pública.
A natureza jurídica dessas instituições, desse sistema S, são pessoas jurídicas de direito privado, então ela segue a relação geral daquelas entidades do terceiro setor, que no exercício dessas atividades produzem algum benefício para um grupo social ou para uma categoria profissional. Não há uma regra que vai predeterminar qual é a forma jurídica dessas pessoas. Então, em alguns momentos elas vão assumir a característica de uma fundação, em alguns momentos ela assume a característica de uma associação. A criação dessas entidades do Sistema S, ou serviços sociais autônomos, ou de cooperação com o Estado, tem a sua criação dependente de uma lei autorizadora. Embora não tenham sido mencionadas lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. A personalidade jurídica dessas instituições, elas têm início com a inscrição do seu estatuto no cartório próprio. No caso, por exemplo, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E aí vão obedecer também as regras dispostas lá no artigo 45 do Código Civil, de que vai tratar lá das condições para a existência das pessoas jurídicas. Os estatutos, eles vão delineando o regimento interno dessa instituição. Normalmente aprovados lá por um decreto do presidente da República ou do chefe do executivo, e neles se desenha como é organizada a administração dessa entidade, com referência clara aos objetivos, aos órgãos deliberativos, aos órgãos diretivos, às competências, as normas relativas aos recursos e à prestação de contas. Então tudo isso precisa estar previsto no decreto do chefe do executivo. Essas entidades têm como objeto uma atividade social que representa a prestação de um serviço de utilidade pública, que vai beneficiar, como dito anteriormente, aquele grupo social, aquele grupo profissional. Nós temos no sistema brasileiro 4 entidades super tradicionais dessa categoria. Muitos de vocês devem até conhecer alguma dessas entidades. Nós temos o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Nós temos o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, que são destinadas à assistência social dos empregados desses setores. No SESI, no caso, do setor industrial, e do SESC, daquele setor comercial. Nós temos ainda o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Essas duas entidades, SENAI e SESC, são destinados à formação profissional e de educação para o trabalho, de formação de mão de obra, como vistas, respectivamente, da indústria e do comércio. Além dessas 4 instituições tradicionais, nós temos algumas novas que foram criadas recentemente. Nós temos entre elas o SEBRAE, que é o Serviço Básico de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A destinação dessa instituição é a execução de programas de auxílio e orientação a empresas de pequeno porte. Nós temos também o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tem o SEST, que é o Serviço Social do Transporte. E ainda temos o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, que visa formar profissionais para essas áreas específicas. Segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, existe algumas diferenças entre essas entidades, as mais antigas e as mais recentes. Então, entre SENAI, SESI e SEBRAE, etc. A primeira diferença consiste que nessas entidades mais recentes, o presidente é nomeado pelo presidente da República, enquanto que lá nas entidades anteriores, a autoridade maior ela é escolhida por um órgão colegiado interno. A segunda diferença consiste que naquelas entidades mais antigas, a supervisão compete ao Poder Executivo, e nessas mais recentes, inexiste essa supervisão. Uma terceira diferença consiste na ideia de que é prevista a celebração de contratos de gestão com o governo nessas mais recentes, o que não existe para com as entidades anteriores. E por último, e em quarto lugar, nós temos que naquelas entidades mais recentes,
a inclusão de dotação orçamentária consignada no Orçamento Geral da União. Os serviços sociais clássicos, entretanto, não recebem recursos direto do poder público. Acontece que quando a gente pensa no Sistema S, nós podemos identificar que os recursos que são destinados a essas entidades, então, para além daqueles recursos que podem vir do próprio orçamento público, no caso das mais recentes, como vimos agora de pouco, o dinheiro que vem destinado a essas entidades vem de contribuições parafiscais. Para alguns autores, essa contribuição parafiscal se configura como uma transferência de capacidade tributária ativa. Acontece que esse entendimento não é pacífico entre os autores, mas para os autores do direito tributário há uma pacificidade na ideia de a competência para criar, regular ou instituir tributos do ente estatal ela é indelegável. O fato é que para uma corrente, haverá necessidade de criação destas contribuições por uma lei complementar, enquanto que para outros autores, a contribuição se caracteriza como uma intervenção no domínio econômico. Então, essa criação dessa contribuição poderia ser instituída por uma simples lei ordinária. Bom, independentemente desses dois posicionamentos, os contribuintes serão as pessoas jurídicas incluídas no setor econômico a que está vinculada aquela entidade. Quando, por exemplo, falamos do SES e SENAI, os contribuintes são aquelas entidades vinculadas de alguma forma ao setor industrial. No SESC e no SENAC, por exemplo, os contribuintes serão aquelas entidades vinculadas ao comércio e ao setor de serviços. Ainda na relação com a ordem tributária, há que se observar o artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, que prevê algumas imunidades para imposto relacionado à renda, patrimônio e serviços dessas entidades sociais autônomas ou dessas entidades do Sistema S. Por serem pessoas jurídicas de criação autorizada pelo sistema legislativo, bem como pelas circunstâncias de arrecadarem contribuições parafiscais, de recolhimento obrigatório para aquelas entidades que estão a elas vinculadas, bem como por, em algumas ocasiões, receberem dinheiro público, elas precisam se submeter ao controle do poder público. O artigo 183 do Decreto-Lei 200 de 67 diz que as entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado, nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma. Normalmente, as leis instituidoras dessas entidades já apontam alguns mecanismos de controle. Entretanto, é possível, para além desses mecanismos de controle, uma auditoria externa daqueles órgãos ministeriais a qual essas entidades estejam vinculadas, para além ainda da prestação de contas ao Tribunal de Contas. Bom, pessoal, na aula de hoje nós trabalhamos lá com o setor público não estatal, demos um panorama geral e trabalhamos também com os serviços sociais autônomos ou com o Sistema S. Agradeço demais a atenção de vocês e espero que tenham um bom estudo. Um grande abraço!